Tá, vamos começar? Tá bom, vamos começar. Ok. Boa tarde a todos. Estou super empolgada com esse evento dos Columbia Alumni Angels do Brasil, com André Almeida Monteiro, Chief Officer da XP. O Harry Chang, líder dos Angels, está de parabéns pela organização da nossa iniciativa dos Angels. Não só está cuidando de toda a estrutura e dos diferentes grupos que fazem parte, o board, os comitês de deal generation, review and selection, closing e marketing, como também está trazendo palestrantes excepcionais com os quais temos a oportunidade de aprender sobre o mundo das startups. O lançamento dos Angels foi com o Paulo Passoni do SoftBank. Aprendemos bastante com ele e agora com André também, com certeza, vai ser a mesma coisa. Bom, quem perdeu esse evento pode assistir a gravação no nosso site, na aba Angels. Aliás, gostaria de convidar todos a conhecerem o nosso site, saopaulo.alumni.columbia.edu. Este link e os links das nossas mídias sociais estão na parte inferior de todos os nossos convites via e-mail. No site, na aba Eventos, estão os eventos passados, com os links às gravações, e os eventos futuros, com os links de inscrição. Também temos um diretório de alumni do Brasil e outros features interessantes, vale a pena entrar. Antes de passar a palavra para o Harry, queria mencionar que o nosso próximo evento será com a professora Angela Lee, de Columbia, economista especialista em startups. Será daqui a 2 semanas, na terça-feira, dia 3 de agosto. Já estamos procurando startups para o primeiro Pitch Night, que será em setembro. O lugar para enviar o application é pela aba Angels no site. Bom, agora, time is of the essence. Queria mencionar também que vamos ter um Q&A. Por favor, postem as suas perguntas no chat. Harry, passo a palavra a você. Obrigado, Diana. Mais uma vez estamos juntos aqui fazendo um grande evento, né? Hoje nós temos, na realidade, uma figura na pessoa do André Monteiro, que o Cine vai apresentar, mas o Cine em si também é uma grande figura que eu vou apresentar daqui a pouco. Deixa eu falar primeiro um pouco sobre Columbia Angels, que eu sou responsável. Nós já estamos abertos ao business. Foi lançado no final do maio, estamos abertos ao business. Então, a Columbia Angels é uma plataforma para a comunidade Colômbia, que são os ex-alunos da Colômbia, que tem mais ou menos 1.200 aqui no Brasil. Uma das maiores, se não maior contingente de ex-alunos de faculdades americanos e estrangeiros no Brasil. E nós temos interesse em investir em startups no Brasil como uma das formas que enxergamos como trazer mudanças positivas para o Brasil, né? Então, dentro do nosso site que a Diana mencionou, nós temos uma aba da Columbia Angels, empreendedores, por favor, entra nessa aba e preenche e nós vamos analisar. Temos um Pitch Night em setembro, que nós vamos analisar onde nós vamos investir para 6 empresas escolhidas. Fora disso, eu queria falar o seguinte, muita gente trabalhou nisso, quem está na Colômbia sabe disso, muita gente, estamos muito animados, nós vamos ter muitas coisas interessantes e nós vamos aprender muito. Então, por favor, pessoal da Colômbia, participa, tá? Deixa eu apresentar o Sidney, que é o co-host nosso hoje. O Sidney em si é um member of the board da Columbia Angels, tá? Ele é um general partner do Celdo Capital. Celdo Capital é um fundo que ele é um dos fundadores do Space Technology e Space Ventures, depois do Jeff Bezos e Richard Branson correndo para o espaço, então seria muito interessante, né? Hoje você comentar alguma coisa, Sidney, né? Os dois colocaram os bilhões a risco, né, para subir lá no espaço. Ele também, incrível que pareça, ele ainda tem tempo para ser professor de Colômbia, né? Ele é professor de Colômbia, foi um founder do New York Space Alliance, trabalhando no World Bank,
né? Foi um fellow no Singularity University, que talvez você queira falar um pouco, Sidney, e ele tirou o master dele na CIPA, School of International and Public Affairs. Né? Então, com isso, eu quero passar a palavra para Sidney, para ele poder apresentar nosso principal estrela, André Monteiro. Obrigado, Harry. Obrigado, Diana. Prazer estar mais uma vez aqui com todo mundo. Né? Um prazer ainda maior poder falar de uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Tá? Para apresentar o André, eu vou contar 3 histórias. Talvez me alongue um pouco, mas você vai entender, né, por que as histórias fazem sentido no contexto da nossa discussão. Eu conheci o André na faculdade, a gente estava na Poli, e o André é um dos alunos mais brilhantes, né, da nossa geração. Enquanto eu estava sofrendo ali nas matérias básicas, o André levava, né, a Poli com o pé nas costas e já estava ganhando dinheiro no mercado financeiro. Só para vocês terem uma ideia, né, de como é que o André já se destacava naquela época, né, pensando à frente do que seria, o futuro da sua carreira. Né. A precocidade do André não aconteceu só na graduação, né, mas também quando ele foi, né, cursar economia, né, na PUC, né, passou um dos exames mais difíceis, né, para poder ser aluno na PUC. E quando eu comecei a fazer um mestrado, né, o André já estava fazendo pós-doutorado. Ele foi fazer o pós-doutorado numa escola quase tão boa quanto a Columbia. Alguns de vocês talvez conheçam. Né? Alguns de vocês talvez conheçam Princeton, né? Eu digo quase tão boa porque o Harry conhece bem essa escola. Né? O Harry, quando decidiu fazer a graduação, foi para Princeton, depois se arrependeu e foi fazer a pós-graduação na Colômbia. Né? Tem um upgrade aí que a gente entende muito bem por que ele tomou essa decisão. Né? Então, parabéns, Harry, por ter acertado na vida. Né? Mas em Princeton, o André se destacou mais uma vez, assim como ele tinha se destacado sempre na sua trajetória acadêmica. Né? E lá ele, quando perguntaram para ele, né, quem era o economista mais brilhante daquela geração, né, recomendaram o André. E o André recebeu então o convite para vir trabalhar com o economista mais geração do anterior, o economista mais proeminente da geração anterior, que era o Armínio Fraga, né, virou Chief Risk Officer, né, da Gávea Investimentos, né, e aí começou uma carreira brilhante, né, na análise de riscos. E eu estou contando essa história para a gente poder entender um pouco de onde o André veio, né, com essa formação acadêmica de primeira linha, e como é que ele desenvolveu toda uma carreira, né, pensando em risco a partir não só de um arcabouço teórico, mas também de alguém que entende a realidade do mercado, né? É o que a gente chama de practitioner. Né? Depois da Gávea, ele foi para a B3, onde também foi Chief Risk Officer, aí por praticamente 9 anos. Né? E recentemente ele se juntou à XP como Chief Risk Officer também. Né? Eu acho que está muito claro, né, que não existe ninguém no Brasil, e eu diria até com poucas pessoas no mundo, que tem que pode oferecer para a gente, né, uma visão tão acurada, né, do que, primeiro, o que significa risco, né? Segundo, como é que a gente entende risco no contexto não só, né, do aspecto que muitas vezes a gente tende a associar como negativo, né, mas também com termos de oportunidade. O Harry me pediu para falar um pouco sobre espaço e como é que a gente coloca essa discussão no contexto de espaço. Acho que não tem nenhuma área em que o risco, né, ele pode ser visto de uma maneira positiva, né, em função de um ganho para toda a humanidade, né, como a gente viu nesses últimos dias. Com o Richard Branson no voo da semana passada, né, com o Jeff Bezos, né, o empreendedor mais brilhante, né, da nossa geração, agora, né, voando num foguete, né, da sua própria companhia, a Blue Origin. Por fim, eu gostaria de falar um pouco do contexto que a gente está vivendo hoje em dia e por que a nossa discussão de hoje é relevante. A gente está mudando, a gente está passando por um período de transição em que há alguns anos já, né, existe uma mudança macroeconômica, né, e institucional que permite ou que nos força, né, a pensar, né, no mercado de maneira diferente. Né? Aquela farra, né, da renda fixa, né, em que você podia ganhar dinheiro sem ter nenhum risco, né, sem nenhum esforço, acabou.
já há algum tempo, né? Agora, os brasileiros estão começando a se adaptar a uma nova realidade, né? Uma realidade que já existe lá fora, né? E que agora, né, o país está começando a ter de confrontar. Isso a gente pode ver como uma coisa muito positiva, né? E o reflexo está na possibilidade de você desenvolver uma economia de mercado em que empresas pequenas, médias e grandes vão se beneficiar, né, desse aporte, né, de capital que está ocorrendo em função de uma mudança estrutural, né? E hoje é isso que a gente vai discutir, né? E aí é que vem o tema, né? Risco, né, e oportunidade, né? Como é que a gente analisa, né, todo esse contexto, né, nos negócios, nas finanças. Então é com grande prazer que eu convido o André, né, para assumir a palavra e nos educar, né, sobre esse tema que é tão presente no nosso dia a dia, né, não só no contexto macro, mas também no contexto micro. Sidney, Diana, Harry, Sidney, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, eu agradeço a todos. Primeira coisa, né? Quando o amigo fala da gente, a gente tem que pedir aos outros que desconsiderem 70%, né? Dá um haircut aí no que o Sidney falou, né? Foi muito gentil comigo. Mas, enfim, risco não tem como ser uma coisa ruim, porque se não tiver risco, a gente não ganha dinheiro, né? Se não tiver risco, a gente não alcança, coisas bacanas, né? Então, a questão aqui é como é que a gente vai tratar risco, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uns slides. Isso aqui certamente não é uma apresentação, tá, gente? Não é uma apresentação corporativa, tá? Na verdade, não é nem uma apresentação, é mais algumas notas que eu fiz para até me ajudar um pouquinho aí conversando com vocês, tá? Vocês já estão vendo? Sim. Beleza, maravilha. O que eu vou fazer aqui hoje, tá? 4 coisinhas, né? Vou falar sobre risco e Brasil, falar um pouquinho sobre história do risco, mas como um condão. Isso aqui não é acadêmico não, tá, turma? Eu não vou querer assustar ninguém. É só como um condão para levar trazer algumas ideias que são legais. E aí, no item 3, eu concluo com algumas ideias que permeiam, mas talvez não tenham ficado muito claras ali no 2, tá? E por último, tem alguns livros que eu acho que são legais compartilhar com vocês, vai que alguém tem interesse sobre isso aí, né? A ideia aqui, né, a minha carreira toda foi no mercado financeiro, então a ideia um pouco não é dar lições, não é trazer lições, é simplesmente dividir coisas que eu vi ao longo da vida, estudando ou de fato vendo, né, tendo a experiência ali em loco, né, às vezes não tão boas, né, mas enfim, faz parte da vida, né, que eu acho que dá para a gente pegar essas coisas e levar para outros setores, porque tem duas características do mercado financeiro que são super importantes. Primeiro, o ciclo de investimento é muito curto, né? Quem lida com ativos listados, por exemplo, a gente está falando aí de meses, né? Uma posição grande, longa, você leva poucos anos, uma mais curta, tirando day trade, né? Você vai levar ali alguns poucos meses ou dias, né? Então, os ciclos de investimento, com todos os erros e acertos, são muito volumosos, então você consegue estudar e daí você consegue tirar várias coisas. E também, os dados são abundantes há muito tempo, né? A quantidade de informações que a gente tem para lidar e para retirar é muito grande. Então, acho que daqui dá para a gente ter alguns insights legais, tá? Eu vou falar um pouquinho de Brasil e risco, até porque o país está passando uma situação muito ruim, né? Mas a gente que lida, eu tenho certeza disso, vocês também, com investidores estrangeiros, com agência de rating, com pension funds, com fundos de pensão lá fora, governos, e também para a nossa psique social aqui dentro, né, a expressão só no Brasil me dá calafrios. Sempre que a gente vê alguma coisa do tipo, alguma coisa ruim, tem sempre alguém que vai dizer, do auge da sua sabedoria, que não, isso só acontece no Brasil, isso é muito
esse país não tem jeito. É uma grande... é ruim, né? Primeiro que isso não é verdade, segundo, isso faz muito mal para todos, tá? Então, eu queria dizer aqui, já de entrada, tá? Que o Brasil, até pela sua história, é um dos líderes mundiais em gerenciamento de risco, tá? A turma vem aqui para ver o que a gente está fazendo, tá? Alguns exemplos aqui eu vou dar, mas eu queria deixar isso muito claro, tá? Aqui a gente está lidando com uma área, né, em que o Brasil é ponta, tá? O país da gente teve uma história, um ponto de partida muito ruim, mas a gente está progredindo, a gente está... Esse progresso, ele não é linear, né? Você vê, a gente pegar lá em 2010, a gente estava ali na boca, né, de virar como a moeda da Austrália virou, né, um pouquinho de moeda de reserva, né, de investidores e bancos centrais, e aí veio o governo da Dilma e jogou a gente para trás, quantos anos? 20 anos, né? Então, essa coisa não é linear, mas a gente está andando. Eu gosto sempre, quando eu falo sobre isso, de fazer uma referência ao livro do Acemoglu e do Robinson. Aliás, eu trouxe o Robinson para o Congresso de Mercado de Capitais há uns 4 anos atrás, né, que é o Why Nations Fail. Acho que dá um filme muito bom de como a gente poderia analisar o Brasil e como a gente está indo, né? E a gente tem uma cultura muito forte de gerenciamento de riscos financeiros, não é por acaso, é porque a gente precisou desenvolver isso, né? A gente teve uma experiência enorme com inflação crônica, né? E dolorosa, tá? Assim, a gente teve uma hiperinflação que durou quase 2 décadas, de 85 a 94. Para quem não lembra, o pico de inflação em março de 90 foi de 82%, esse número não é anualizado, isso eu tenho que falar para os gringos, é 82% no mês, não é ao ano, tá? A gente teve 6 moedas diferentes de 67 a 94, só para cortar zeros, né, e planos. Para quem tem menos de 40 anos, eu acho que dá uma lida no livro da Miriam Leitão, porque ela retrata como é que isso aqui se desdobrou na nossa sociedade, porque foi muito custoso, tá? Só que toda essa inflação ele exigiu padrões altos de mensuração e controle. A gente tem, né, ainda 12 índices de inflação, a gente tem índice de inflação diário, índice de inflação semanal, mensal, a nossa taxa de juros é composta, não é linear, porque os valores são muito grandes. Então, isso fez com que a gente tivesse, a gente fosse quase control freak aqui, né? Você tinha que controlar tudo e fazer muita conta, senão você perdia dinheiro overnight, né? A inflação alta e uma variação cambial gigante, a gente teve que comprar proteção, né? E a gente teve proteção para comprar aqui, por exemplo, no Brasil, né? O nosso mercado de derivativos lá na antiga BMF, ali desde 85, ele foi vital, né, para que dinheiro não fosse expatriado, porque você consegue fazer uma boa proteção cambial aqui, e nosso mercado de títulos públicos ele é muito sofisticado. Isso aqui eu sempre lembro do Bob Shiller, quando ele teve aqui em 95 ou 96, né, ele dizendo, olha, tudo bem que teve o plano real, mas a inflação pode ser ainda alta, eu acho que vale a pena vocês fazerem como os Estados Unidos vão fazer daqui a um tempo, que é emitir TIPS, né, títulos linkados à inflação. Aí alguém virou para ele e falou, pô, mas a gente já faz isso há 10 anos aqui no Brasil. Tá? O Brasil só ficou atrás nesse tipo de título do Reino Unido, que emitiu 5 ou 6 anos antes. Tá? E a quantidade de crises que a gente teve aqui foi enorme. Né? Eu vou passar aqui rapidamente, né? Aqui eu elenco as principais crises que a gente viveu desde 85 até agora, né? Até essa, infelizmente, a da Covid, né? Não vou passar uma a uma, mas eu só queria lembrar algumas coisas aqui, né? A quebra da Bolsa do Rio de Janeiro, em 89, com Nagy Narras, isso poderia ter sido um desastre para a nossa economia. Tá? Por pouco a Bolsa de São Paulo não foi levada a rodão por conta disso. Tá? E se a Bolsa de São Paulo tivesse caído, os nossos problemas iam ser muito grandes. A Bolsa do Rio, até 83, era maior que a Bolsa de São Paulo. Tá? Então, aqui ela já tinha perdido alguma influência, alguma importância. E a quebra dela foi devido a uma coisa que a gente chama em risco de raise to the bottom. Você abaixa, não vou entrar em detalhes, tá? Mas você diminui o sarrafo da qualidade de gerenciamento de risco para atrair investidores. E aí a gente já sabe no que dá. Tá?
Mas, enfim, plano Collor, como é que a gente passou por isso, né? Impeachment, enfim, a crise de 93, pouca gente lembra, né? Mas nos Estados Unidos, isso aqui foi a elevação da taxa de juros do Fed, os fundos de renda fixa caíram 30%, 40%, foi desesperador isso aqui, tá? E aí a gente vai indo, tá? Então, a quantidade de crises, as idiosincráticas são aqui em azul, não é pouca. Como diz um amigo meu que sempre foi trader de mercados emergentes lá em Londres, né? Ele dizia que o bom de tradar mercados emergentes é que você conhece a cauda da distribuição, porque toda hora tem crise. Você não precisa convencer a ninguém num país emergente que crises acontecem, né? Como a gente viu em 2008, a gente precisou convencer muito gringo que crise acontece, precisou vir a crise de 2008 para os países envolvidos acreditarem nisso, tá? Isso faz com que o nosso compromisso entre segurança e complexidade, a gente aceite mais complexidade para ter mais segurança, tá? Porque a gente sabe que a segurança é importante na hora de lidar com crises, tá? Então, quando você vai em fundos de investimento, a turma que está começando um fundo, em geral, começa a tentar fazer teste de estresse, não VAR, e não Value at Risk, né? Porque a gente está preocupado com a crise, né? Os reguladores aqui são mais atentos a esse tipo de coisa. Acho que uma maneira de falar, de exemplificar como é que a gente faz um negócio bacana aqui em termos de risco, é mostrar as infraestruturas de mercados financeiros como operam no Brasil, porque isso aqui é fruto não de uma única empresa ou de uma pessoa, né, mas de um ecossistema do sistema financeiro nacional, junto com seus reguladores, investidores, corretoras, etc. Tá? Até porque também eu acho que poucas vezes vocês vão ter a oportunidade de alguém explicar um pouquinho como é que funciona a infraestrutura de mercado. O que é uma infraestrutura de mercado? Quando a gente fala de bolsa, a gente acha que é uma única entidade, mas não é. A bolsa é uma ponta do iceberg. Tá? Então, você tem a bolsa em geral, o pregão ou pregão eletrônico, a gente chama de plataforma de negociação. Depois, a gente tem a contraparte central, que eu não sei se vocês sabem, mas a contraparte central é a garantidora de todos os negócios. Ou seja, se o investidor que comprou a ação não paga, né, a bolsa tem que dar os pulos dela. A contraparte central tem que pagar. Se o investidor não entrega ativo, a contraparte central tem que entregar. Tá? Central depositária é onde ficam escritos ali de quem são os donos da ação. Isso aqui tem um fluxo. Então, o investidor manda uma oferta para a corretora passa essa oferta para a plataforma de negociação e aí dá-se o negócio. Quando esse dá um match de compra e venda, né, a CCP, a contraparte central, Central Counterparty em inglês, é por isso que a gente usa a sigla CCP, tá? Ela é responsável pelo negócio, ela que tem que ser, mesmo no caso de inadimplência, tá? E isso aqui que envolve investidores, corretoras, B3, reguladores, etc., o que a gente tem aqui é uma das coisas mais sofisticadas que a gente tem no mundo e mais resilientes, tá? Até porque a gente viu que a gente passou ano passado e a gente passou em column sem nenhum tipo de problema, tá? E outras bolsas tiveram problemas operacionais sérios, tá? Só explicar um pouquinho a câmara de liquidação, como é que funciona. Tudo começa com liquidação bilateral, né? O agente A tem que pagar ao D, tem que pagar ao B, se você paga e recebe em cada uma das suas transações. Isso é muito ineficiente. A liquidação bruta bilateral é muito ineficiente, porque você não compensa, você não tem o netting, né? E você tem que ficar analisando o risco de crédito de todas as suas contrapartes, né? Uma evolução é a compensação e liquidação bilateral. Então, você negocia, o A negocia com B e com D durante o dia, pega o net e paga no final do dia ou no dia seguinte. Né? Então, você vê que o número de setinhas cai, a complexidade operacional cai. Né? Por último, você tem um sistema de compensação e liquidação multilateral, que é o seguinte, gente, não vamos fazer cada um com si, não, porque as combinações são muitas, vamos fazer com um agente único aqui, que é um sistema de liquidação e compensação, né? Então, vocês negociam, a gente liquida e compensa aqui para todo mundo. Então, o número de setinhas diminui e se esse sistema de liquidação e compensação ele vira uma contraparte central, como é o caso aqui na B3, né, mas a ACETIP, por exemplo, não é contraparte central, né, você só precisa analisar o crédito
da CCP e não o crédito de cada agente. Tá? Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Imagina no mercado internacional offshore que você está lidando com um fundo grande no OTC, no mercado OTC, vai lidar com 15 a 20 contrapartes. Você tem que analisar 15 a 20 contrapartes. Na CCP você analisa uma só. Tá? E aqui, aí depois da CCP, depois que a oferta é feita e há o negócio, né, a ação, por exemplo, ela vai ser colocada, vai ser escrito aqui no livro da central depositária, aqui no Brasil, quem é o proprietário dessa ação. Tá? Nem sempre é assim nos mercados internacionais. Tá? E se tem liquidação em dinheiro, a gente liquida em moeda de Banco Central, na conta da corretora, no Banco Central, e isso vai para o investidor. Tá? A gente aqui no Brasil, isso é muito resiliente, esse sistema. Primeiro, a gente liquida em moeda de Banco Central, nem toda a CCP ao redor do mundo faz isso. Tá? A gente tem uma central depositária em que é client specific, ou seja, o dono da ação está escrito aqui na central depositária. Nos Estados Unidos, por exemplo, está escrito na corretora. Tá? Então, você tem um claim sobre um claim. Né? Poucos países no mundo são client specific. Brasil, Alemanha, Singapura, Hong Kong, acho que a Austrália também. Tá? Significa que a gente bota o nomezinho aqui do investidor na central depositária. Só que o Brasil, além disso, ele é cliente específico também na CCP. Então, posições e garantias estão marcadas na CCP. Tá? Isso tem enormes vantagens. Gera complexidade, mas é uma enorme vantagem. Depois da crise de 2008, esse modelo aqui foi visto como vencedor, e a própria CMI abriu uma clearing de derivado de CDS, em que é client specific lá dentro também. Tá? Vou passar rapidinho. História do risco. Tá? Então, isso aqui só para completar. A gente é super bom aqui nessa parte de risco. A gente é referência. Quando eu montei o sistema de risco aqui na B3, final de 2013 a 2017, 2018, tá? Sem exagero, eu recebi alguma coisa em torno ali de 15 a 20 CCPs ao redor do mundo, inclusive de países envolvidos, que vinham ver o que é que a gente tinha feito. Tá? Vamos passar um pouquinho para a história de risco. Bom, a gente só gerencia risco porque a gente acha que o nosso gerenciamento tem impactos. Né? Se não fosse assim, para que eu vou gastar meu tempo? Só que isso é uma ideia nova, né? Isso tem 500 anos. Né? Antes do Renascimento, todo o outcome ele era atribuído aos deuses. Né? Assim, a gente não tinha o que fazer. Né? Quando a gente pensa em Renascimento, a gente pensa muito em arte, né? Nas pinturas, Copérnico, né? Da Vinci, um pouquinho de ciência também. Né? Só que por trás disso aqui tem um florescimento de uma literatura baseada no latim que foi fundamental. Aqui tem um livro super bom sobre isso, né? Que mostra o impacto, né? Do renascimento, ou seja, de você renascer a cultura grego-romana, né? Tem um livro super bacana, ele chama A Virada, o nascimento do mundo moderno, que conta a história, né, do achado, porque os monges, né, o pessoal os italianos, eles saíam nos monastérios procurando livros em latim antigo, né, porque era uma raridade, porque a igreja tinha queimado todos eles. Um deles, eles descobriram um livro do Lucrécio que explicava o epicurismo, né, sobre a obra de Epicuro. E esse livro é sensacional. Vale muito a pena ver como é que esse tipo de livro, né, mudou o nosso pensamento. Né? E aí a gente começa ali no século XV e XVI, a gente começa a fazer conta de chances em salões de jogo, cartas, baralhos, né? Que era combinação e frequência. Ali você vai ter gente como Pacioli, Cardano, Galileu. Né? Em 620, você começa a fazer generalizações dessas contas com Fermat e Pascal. Né? Aí o negócio já fica mais sério. Você saiu dos italianos e foi para os franceses. Né? Lá por 700, só com essas continhas, a gente já tinha demografia e o setor de seguros já bem consolidado. Aqui já tinham cidades holandesas que emitiam seguros, ou emitiam anuidades e faziam contas atuariais disso. Super legal. Né?
Em 1738, você tem o Bernoulli com a utilidade esperada. Eu digo, pô, peraí, cara, esse negócio de só fazer conta com dinheiro, não. As coisas têm utilidade que não é só dinheiro. Então, a gente tem que incorporar isso. Né? Essa foi a primeira ideia econômica aqui. Todas as outras até agora eram matemáticas ou estatísticas. Né? Aliás, tem um livro super bom sobre isso, que conta toda essa história, chama Against the Gods. É o melhor livro sobre risco que eu já li, recomendo fortemente, tá? Do Peter Bernstein. Aí o negócio foi para os alemães, aí ficou mais sério ainda, né? Esses caras, pô, conseguiram, ali em 1850, mais ou menos, né, fazer distribuições e estimar sobre dados históricos. Começa o Gauss ali com a normal, enfim, as coisas vão evoluindo. Aqui tem, a partir de 1860, até os primeiros anos de 900, eu não vou passar nisso, tá? Mas tem muita coisa feita na Inglaterra sobre estatística, mas com inovação tecnológica, né? Ou seja, curvas de nível, como é que eu planto, qual é a melhor forma de plantar, qual é a melhor... Essa é interessante, né? Student T era o cara que fez isso, né? Essa distribuição, ele era mestre cervejeiro, né? E ele botou esse nome porque ele tinha um contrato dele e não podia publicar, né? Então ele publicou essa distribuição, mas esse cara era ligado à indústria. Todo esse desenvolvimento estatístico foi por conta de indústria e agricultura, né? Lá por 900 ali, você teve o primeiro estudo em mercado de capitais, né? Com o mercado acionário, com Bachelier tentando, usando Brownian Motion, para dar preço de opções. Isso já em 1900, tá? Aí teve um negócio que mudou o mundo de novo, tá? A gente sempre pensa em Keynes como macroeconomista, e é verdade, né? Só que ele e o Knight, Frank Knight, eles tiveram ali entre 20 e 30 um negócio sensacional, porque ninguém pensava em risco, em análise, dentro da análise econômica. Esses caras disseram, opa, peraí, gente, vocês quando estão pensando em negócio, tem que incorporar o risco também. E mais ainda, sabe esse negócio de pensar só em dados históricos, isso aí funciona quando o mundo é estático, com roletas, né, com cartas. Quando você está pensando em agentes econômicos que vão se ajustando a novas situações e a um dinamismo muito forte, o histórico ele não é suficiente, ou seja, o risco é subjetivo. Assim como todo mundo pensa em retorno esperado como algo subjetivo, prospective, né? Risco também o é. Aqui no mercado financeiro que a gente tem dado a dar com pau, né? Mesmo no mercado, as informações históricas são importantes, mas não são suficientes. Você tem eventos antigos que não estavam nas séries históricas. Pandemia. Você teve a última lá em 1918, mas não tem dado para você ver isso. Ativos novos, né? Se você voltar a segunda metade da década de 90, todas as moedas emergentes eram PEG a alguma moeda forte, né? Inclusive o Brasil. Né? Então, como é que você ia em 97 e analisar o risco do real? Não era aquela desvalorização pequenininha do Gustavo Franco, né? Se tivesse sair ali do Crime PEG, tá? Classe de ativos novas. Na década de início dos anos 2000, tinha pouquíssimos mercados de renda fixa local ao redor do mundo. Né? Por aí lá se vai. Tá? Mudanças de regime, países, empresas. Poxa, será que a série de retornos da Ambev hoje, quando você... o retorno lá dos anos 2000 eu posso usar, antes das fusões e aquisições todas? Não, não pode. Tá? E tem eventos possíveis que nunca aconteceram, que pode acontecer. Então, o histórico, esses caras mostraram que o risco é subjetivo, tá? Que você tem uma componente, você precisa pensar ele prospectivamente. E aí, como é que a gente trata isso quando a gente tem muito dado? Né? Bom, primeiro é botar a gente fazer conta, né? Conta ajuda muito. Você tem dois mitigadores, você usa modelos quantitativos para estimar o que você tem, sobre os dados que você tem, e usa a simulação de Monte Carlo. Né? E aí vai dizer o seguinte, você vai alongar artificialmente o seu histórico, com o que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu porque falta de tempo. Então, um histórico de 10 anos, se você estima modelos e simula, ele pode virar um histórico de 30, 40 anos. Isso é uma análise fica mais robusta. E, de um lado mais qualitativo, prospectivo, a própria análise de especialistas por what if analysis. Tá? Bom, aí passando aqui, a gente vai ter o von Neumann e o Morgenstern,
eles falando sobre teoria da escolha sobre incerteza. Quem fez MBA ou fez economia estudou isso. O von Neumann, esse cara, ele foi, além dessa teoria, ele foi o pai da teoria de jogos. Pelo que acho que com 9 anos esse cara já falava grego. É disso que a gente está falando, tá? Ele dividia um instituto de estudos avançados de Princeton com 2 caras, o Gödel e o Einstein. Esse é o cara. Isso era tão complexo na época que os economistas levaram 5 anos para tentar entender o que estava por trás. E aí, né, como diz o Barão de Tararé, da onde não se espera nada é da onde não vem nada mesmo, né? Ou seja, para trabalhar com coisa difícil tem que ser gente boa, né? O Milton Friedman entra aqui também falando sobre aversão ao risco, né? E aí você tem o Markowitz e o Roy falando sobre critérios de construção de carteira. Aliás, o Friedman estava na banca de doutorado do Markowitz em Chicago, tá? É legal essa historinha. E aí esses caras vêm dizer, olha, a gente falou sobre risco o tempo inteiro aqui, mas em nenhum momento eu falei como é que faz a conta, o que é mesmo risco. Só que esses caras, como estavam falando sobre carteira e algoritmos para fazer conta, eles precisaram definir risco, tá? Então, o que é risco? É uma estatística sobre a distribuição dos retornos futuros de uma entidade, de qualquer coisa, pode ser uma empresa, pode ser um fundo. Entidade aqui ficou ruim, né? Parece uma coisa meio candomblé, meio espírita, mas aqui é entity no inglês, tá? Só que a estatística, se é volatilidade, se é um quantio, e a gente vai ver isso, ele tem desdobramentos fundamentais, tá? Mas fundamentais mesmo. Isso levou a várias inconsistências, inclusive, tá? Isso aqui é de 52. Depois você tem um pouquinho ali com Aaron Pratt falando sobre medidas de aversão ao risco. Então, ao final disso aqui, lá na década de 60, você consegue dizer o seguinte, olha, a gente tinha teoria para dizer, ó, para aceitar 1% a mais de risco, então, quanto eu tenho que pedir a mais de retorno esperado? Parece óbvio, né? Mas só na década de 60 a gente conseguiu responder essa pergunta, tá? Aí vamos lá falar um pouquinho do critério de construção de carteira do Markowitz e do Roy. Os dois saíram em 52, só que o Roy ele foi publicado 3 meses depois. Ele deve ter se matado por conta disso, né, cara? Porque senão, provavelmente hoje, o que o Markowitz tem de fama seria o Roy. Poderia ser. O Markowitz, o risco para ele é variância, ou seja, volatilidade, é variabilidade do dia a dia, né? Pesos iguais para ganhos e perdas, isso aqui ele funciona, utilidade quadrática ou retornos normais ou elípticos, mas não vou entrar em detalhes. Eu queria chamar a atenção para o safety first. Esse cara é genial, o Roy quando propôs, porque ele diz o seguinte, olha só, turma, desastres acontecem, crises acontecem, eu não consigo prevê-las. Então, a melhor maneira de construir meu portfólio, seja ele de uma empresa ou de um portfólio financeiro, né, é dizer o seguinte, quanto que eu aceito perder num evento desse? Quanto do meu principal eu aceito perder? Isso é fundamental. Então, ele define o quanto ele aceita, o apetite ao risco, a tolerância ao risco e minimiza a perda, tá? Essas coisas aqui vão se falar em algumas situações, mas o safety first, ele não depende de retornos normais, ele vale para qualquer coisa, tá? Isso que é bacana, só que ele é mais complexo de fazer conta, tá? O Markowitz, para volatilidade, o risco na volatilidade tem uma simplicidade enorme, porque com a volatilidade, os retornos normais, ele consegue explicar qualquer coisa. Nada está além da volatilidade, ou seja, você não tem retornos extremos, tá? O Roy, ele está falando, olha, a gente já sabia que os retornos de ativos financeiros não são normais. A gente sabe disso desde a década de 60 com o Mandelbrot, o cara lá dos fractais, né? Outro gênio, e o Fama, né? Só que mesmo assim a gente foi trabalhar pela simplicidade, a gente ficou com a vol, tá? O Roy dizia, olha, risco é perda severa, é perda importante, não é perda do dia a dia, tá? A vol e correlações era tão simples de lidar que a gente ficou com ela até 1997, só que pagou um preço, e a gente vai ver qual, tá? 82, a gente conseguiu, o Engel conseguiu fazer previsão de volatilidade, ou seja, eu não consigo prever o retorno, mas eu consigo prever a volatilidade, ou seja, amanhã, dado de hoje os retornos dos últimos 2 meses, mais ou menos, eu consigo saber quanto varia
o retorno de uma determinada ação, fechamento de hoje, eu consigo dizer se ele é mais X até menos X, com 95% de confiança, 99%. Tá? Isso fez com que a gente, em 94, tivesse uma revolução chamada Value at Risk. Isso aqui foi o Risk Metrics do JP Morgan. Ele foi a primeira mensuração de risco de uma carteira complexa. Tá? Com 82, a gente conseguia fazer conta de um ativo, uma carteira pequenininha, mas não de uma carteira com milhares de ativos. E aqui a gente conseguiu fazer isso. Mais importante, o Risk Metrics trouxe para a gente o método de análise de risco. Identificação, mensuração, limites e avaliação do desempenho ajustado pelo risco. Isso hoje tem avaliação do desempenho ajustado pelo risco, né? Isso aqui é absolutamente fundamental hoje, porque na hora que um banco ou empresa vai alocar capital, vai alocar risco, né, ela tem que comparar com o ganho que ele pode ter. Né? Aqui, parece que identificação e mensuração de risco é bobinho, mas não é. Em 2006, eu conheci um fundo, na época era o maior fundo o maior fundo macro do mundo, ele tinha na época, 2006, eu acho, quase 14 bilhões de dólares, ficava em Madrid, chamava Vega, tá? Eram de uns caras que tinham saído do Santander. Eles faziam inclinação e curvatura da taxa das curvas do G7. Tá? E aí eu fui fazer para ver se a gente investia lá, né? E o CRO estava super feliz porque ele tinha acabado de comprar uma empresa de um software de risco. Aí eu fui ver o software com ele, pô, super animado lá em Madrid, né? Só que assim, o software só dava shifts paralelos na curva de juros, quando a maior parte do risco era o quê? Era inclinação da curva de juros ou convexidade. Tá? Naturalmente, eu não deixei a gente investir nesse fundo. Dos 2 anos depois, ele caiu 70%, porque ele não media bem o risco, ele não identificava e não media o risco. Tá? Quando vocês pensarem em como medir risco, mesmo que vocês não tenham ninguém fazendo conta, quais são as principais características? Horizonte de risco, por quanto tempo eu vou manter aquela posição, aquele negócio? Estatística da distribuição, nível de confiança. Nível de confiança é o tamanho do seguro para qual você quer o tamanho do seguro para você contratar, ou seja, você está preocupado com um foguete caindo na tua casa ou com um acidente de carro, né? Com uma pandemia que pode acontecer a cada décadas ou 100 anos, ou um impeachment no Brasil que não é tão raro assim, tá? Essa revolução do VaR fez com que o risco virasse disciplina acadêmica. Então, tem departamento de risco, tem centros de pesquisa de risco, os bancos centrais e CVMs ao redor do mundo passaram a ter departamentos de risco, legislação orientada a risco passou a ser um lugar comum. Isso aqui foi uma revolução. E o VaR funciona. Na ausência de crise, a gente consegue acertar a variabilidade do portfólio de amanhã. Tá? Só que aí veio 97, 98. Né? André. Oi, fala, Sidney. Oi, desculpa te interromper. Não, é fantástica, né? Fantástica, acho que esse histórico, né, de como o entendimento do risco foi evoluindo ao longo do tempo, né? Eu acho que é muito interessante a gente dar uma paradinha aqui, até porque nosso tempo está se esgotando, mas para falar um pouco de como é que a gente traz um pouco desse framework, né, macro, né, para a realidade, né, do empreendedor, para a realidade de quem está operando no dia a dia, né? Porque acho que existe um desafio de entender o contexto macro, né? E como é que você orienta, né? Utiliza essas informações para orientar a sua tomada de decisão, né? Só para, assim, se a gente puder comentar um pouquinho sobre esse aspecto antes de voltar para as questões mais contemporâneas. Claro, eu acho que o principal aqui, o Sidney, é identificação dos riscos que a gente está correndo. Tá? Você parar, né? Se você conseguir fazer conta sobre isso, mensurar qual o risco que você está correndo, muito bom. A gente, às vezes, até porque se você está num único empreendimento, né, e não um portfólio de empreendimentos, ok, né? Você não tem o benefício da diversificação, né? Você não tem como alocar seu tempo, você não tem como alocar seus recursos, né? Mas na hora que você tem isso,
né, você deveria estar olhando para a relação risco-retorno. Aonde que eu vou, qual é, às vezes tem um negócio que dá um pouquinho menos de dinheiro, mas o risco é tão menor do que uma outra alternativa, que aquela relação risco-retorno ela fica muito melhor. Tá? E aqui a gente pensar como risco é assim, olha, lá nos anos 2000, a gente olhava muito fundo de pensão, captava muito de fundo de pensão lá na Gávea, né? A gente tinha uma plataforma de wealth management, então, assim, uma das coisas que era interessante naquele meio é que era assim, ó, era muito difícil captar com a Microsoft, porque na época o Bill Gates ele queria ter um caixa que suportasse a empresa se ela não vendesse por 9 meses. Todo mundo achava o cara um maluco, né? Hoje a gente vê só que não, né? Porque coisas erradas acontecem, né? Desastres acontecem. Então, não é que o desastre ou a crise vai impedir a gente de fazer um negócio, de ser empreendedor. Tem que ir para frente, tem que fazer. Mas se a gente conseguir ver se vier uma crise inesperada que a gente não consegue lidar com ela, não é negócio patinar durante 1 ou 2 meses, não, sabe? Ou 1 ou 2 anos. É uma crise mesmo, como aconteceu agora. Acho que as chances, e a gente tomar atitudes com relação a isso, eu acho que a chance de sucesso é muito boa, tá? Aumenta mais ainda, né? Eu acho que, assim, seriam esses... são os pontos mais relevantes disso aqui, cara. Porque boa parte do que a gente gastou foi para chegar a dizer o seguinte: como é que eu faço uma conta para uma carteira complexa de retornos extremos, que não são explicados pela vol do dia a dia? Isso demorou muito, tá? Então, se a gente conseguir fazer isso, eu acho que de novo, e alocação, e se a gente conseguir alocar o tempo, dinheiro e esforço baseado na análise de risco e retorno, tá? Perfeito, André. Não, excelente. Você falou, né, da ideia do safety first, né, que acho que é um conceito que hoje em dia está bastante em voga, por exemplo, quando a gente pensa no cisne negro, né, o Black Swan do Nassim Nicholas Taleb, né, e ele é talvez se tornou bastante proeminente, né, na crise de 2007, 2008, né, e uma das teses fundamentais é que o cisne negro existe, né, ou seja, aqueles eventos inesperados que acabam criando uma ruptura estrutural, né, em como funcionam as coisas, e por isso ele é a favor, né, de você sempre pensar em opcionalidade, né? Você consegue calcular quanto você consegue, você administra a sua perda, né, mas o potencial de upside é muito grande, né? De novo, pensando do ponto de vista do empreendedor, né? Como é que você incorpora, né, a ideia de opcionalidade, pensando no risco, né, de forma que você consiga mitigar, né, os riscos e, ao mesmo tempo, né, você possa aí gerar oportunidades de ganho exponencial, né? Ali, veja, o Taleb ele teve muita proeminência na crise de 2008, porque a turma tinha esquecido a crise de 97, 98, né? Então, era difícil, eu sei porque eu estava nessas discussões ali por volta do ano 2000, antes de 2007, primeira metade ali, 2004, 5, 6, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas se questionavam, poxa, né, olha, com a macro que a gente tem hoje, a regulação que a gente tem hoje, as crises do passado não vão acontecer mais. Tanto é que o livro do Rogoff, né, depois sobre as crises, né, desta vez é diferente, foi uma cutucada disso, This Time is Different, foi uma cutucada nessa ideia, né? Então a ideia de Black Swan, ou seja, de uma crise que acontece a cada X anos, né? Out of the blue, do nada, vem ali, né? Que no fundo, se você se prepara para ela, você está fazendo safety first, como você bem falou, né? Era para convencer os países em desenvolvimento, né? Porque os países desenvolvidos, porque para nós emergentes, a gente está acostumado com crise, a gente sabe que bate a nossa porta, né?
Então, isso eu acho que é importante a gente ter isso em mente, o porquê que ele ganhou tanta... A ideia do Black Swan, para a gente brasileiro, pô, tá bom, isso eu sei, acontece toda hora, né? O que varia é a intensidade, né? A questão ali da opcionalidade, comprar a opção é bom, porque você gasta um prêmio pequeno, e se o negócio vai contra você, né? Você está hedgeado e você ganha muito. No nosso caso aqui, cara, é um pouquinho de opções reais, é você ter nos negócios, né, algumas saídas, né, que algumas apostas ali, porque assim, Sidney, de novo, o negócio legal do mercado e você tem um portfólio financeiro é que você tem que reconhecer e calçar as sandálias da humildade, cara, que é assim, tem o baralhão. O baralhão é o seguinte, você tem várias apostas, você acha que as apostas são boas, mas, cara, quem disser que consegue ranquear, dizer o seguinte, olha, a aposta que me deu mais era o que eu esperava, não acredito muito. Porque você faz várias apostas e o nível de incerteza é tão grande que aquilo, algumas vão dando certo, às vezes você ganha mais dinheiro num negócio que você não achava que ia ganhar tanto, tá? Então, no portfólio financeiro, é simples você ver isso. Então, você vai lá e compra um prêmiozinho para te proteger, né? Quando você está numa empresa e você não consegue se redear financeiramente, né? Você pode sempre fazê-lo, né? Só não pode virar como viraram aquelas empresas de alimentação lá nos anos 2000, né? Em que a gente descobriu que os caras tinham hedge fund ao invés de empresa de alimentação, né? Isso não dá para ter. Isso é um pouquinho de apetite de risco. Também tem que estar claro o risco que a gente vai tomar, né? Se você tem um departamento financeiro que permite fazer isso, você vai lá e faz seus hedges, né? Agora, quando não, cara, é difícil, viu? Porque a gente achar a opção real que vai pagar a gente payoff, né, numa situação inversa, né, contrária à nossa principal aposta numa empresa, não é trivial não, cara. Isso aí é vocês que tem que me ensinar, né? Mas o pensamento de, olha, se essas minhas apostas aqui não derem certo, a outra ali pode me cobrir, é útil, mas principalmente quando a gente está começando é mais difícil, né? Perfeito. E agora, tentando aplicar um pouco, né, desse framework, né, que você acabou de descrever, né, e da experiência, né, em vários contextos, né, você acha que dá para a gente pensar em risco, né, a partir da ótica de uma startup, né, usando talvez alguma dessas ferramentas, né, que você ilustrou e que foram desenvolvidas ao longo do tempo? O bom hoje em dia é que a gente tem dado para fazer tudo, né? Hoje a abundância não é só no mercado financeiro, a gente consegue estimar, a gente consegue prever muita coisa, né? Então, se você consegue prever, seja modelos lineares ou inteligência artificial, enfim, se você consegue fazer previsão, aliás, tem um livro super bom, chama Prediction Machines, que é super bom para quem quer entender aí um pouquinho a dinâmica, o impacto de inteligência artificial nos negócios, tá? Se a gente tem dado e consegue prever coisas para o nosso modelo de negócio, a gente também consegue prever, né, o lado contrário para a gente, né? Então, se a gente tem dados suficientes, é só parar e pensar um pouquinho, dizer assim, como é que eu perco dinheiro forte aqui? Qual é o cenário? Vamos botar um pouquinho dos PhDs ali que estão, do pessoal mais quant, para fazer conta. Ou se não tiver tanto PhD, né, para fazer conta, faz uma estimativa, entendeu? Não, a estimativa do especialista nunca é muito errada, cara. Se tiver, tá? Nunca é muito errada. Se ela conseguir olhar, então, alguns dados, mesmo que não seja muito sofisticado, ajuda muito. Tá? Então, eu diria que é fazer os cenários não no sentido de negócio ir mal ou negócio ir bem, porque isso é variabilidade do negócio. Tem ano que o negócio vai mal, tem ano que o negócio vai bem, né? Mas eu estou dizendo assim, no que é que pega a gente de calças curtas? Se a gente conseguir identificar o que é que quebra a empresa, se a gente se esses fatores que quebram a empresa, se eles estão de acordo com o nosso apetite de risco, são os riscos que realmente eu gostaria de tomar, né? Se a gente consegue ter algum educated guess
para isso, eu acho que já funciona enormemente, cara. Perfeito. A gente tem recebido aqui várias perguntas um pouco nessa linha, né? Eu sei que não é exatamente o escopo da nossa conversa, mas várias das perguntas estão relacionadas à composição de carteira, né? E se faz sentido, né? Principalmente se a gente está pensando em startups, né? De você tentar mitigar o seu risco, né? E fazer aposta em alguma das startups em que você tem maior informação e pode pode se concentrar nelas, né, quando você monta a sua carteira, ou se é melhor diversificar mesmo, né, e fazer investimento em maior número de startups, né, para poder lidar com essas incertezas. Essa é uma excelente pergunta, e o que eu posso dizer é o seguinte, sem olhar caso a caso, né? Diversificação é bom, mas ela tem limite, tá? Então, por exemplo, levar coisas que o fundo de fundos, negócio que eu já lidei com isso há alguns anos, não adianta você ter 40 fundos, com um portfólio de 40 fundos, né, no seu fundo de fundo, que você não vai ganhar dinheiro, né? Então, para ganhar dinheiro, você vale a pena diversificar, certamente, mas, cara, se você tem 0 pouco por cento em alguma coisa que vira muito grande, você não vai ganhar dinheiro. Então, algum nível de concentração a gente tem que ter. Eu não consigo dizer a você, né, qual é esse valor mágico. Para ação, por exemplo, quando você pega uma ação, se você começa ali em torno de 15 a 20, você já não tem benefício de diversificação. Você já não ganha muita coisa, tá? Fundos, não adianta você investir, para quem tem family office, tem um fundo de 40 fundos. Você também não vai ganhar dinheiro, porque na hora que alguns forem muito bem, vão ter os pocotós que não andam, entendeu? Outra coisa, vamos lá, tem poucos Druckmillers no mundo, né? Tem poucos Pelés no mundo, né? Então, quando você acha um cara desse que está aberto, tem que botar dinheiro mesmo, respeitando diversificação, limites, né? Enfim, eu acho que diversificação é benéfica, só que a gente tem que ter, mas tem que saber que tem limite, tá? Uhum. Naturalmente, quanto mais na fronteira, mais longe da fronteira de ativos listados, né? Maior o número de ativos que você tem que ter para chegar no limite da diversificação, né? E aí, naturalmente, quando eu estou falando com número, né, de forma abstrata, mas tem as dimensões da diversificação, né? Que é setor, estado, quer dizer, geografia, né? Enfim, até teve um amigo meu que estava essa é ótima, ele estava numa palestra da Fred McAfee, eu não me lembro, o cara dizendo, não, eu sou muito diversificado, isso em 2006, tá? Antes da crise, eu sou muito diversificado, nada me abate, se eu perder aqui, eu não vou perder lá. Aí esse cara era uma figura, ele levantou a mão e perguntou, você tem terreno aonde? Aí o cara falou, seu negócio, suas hipotecas são de onde? Ah, só dos Estados Unidos. Ah, entendi. Então você não tem negócio, você não tem hipoteca na Lua para diversificar, né? Você não tem hipoteca na China? Não, não tenho. Ah, entendi o seu limite de diversificação, qual que é. E a gente viu no que deu, né? Com certeza. André, eu sei que a gente está chegando no nosso final do tempo limite aqui, né? Mas tem uma série de perguntas que estão aparecendo, né? Antes de a gente abrir espaço para as considerações finais, né? Só uma pergunta acho que tudo que você falou, de certa forma, a gente entende de maneira intuitiva, mesmo que a gente não consiga entender, né, as nuances, né, dos conceitos e das ideias, né? Existe algo contraintuitivo em relação a risco que você acha que seria importante para a nossa audiência ter conhecimento? Cara, eu acho que assim, ó, para a gente que investe, primeiro, risco está sempre associado não é assim, risco ele teve associado a variabilidade durante muito tempo, ou seja, se eu ganho e se eu perco, isso tem pesos iguais. Isso gera muitos problemas, viu, Sidney? Imagina assim, ó, isso gerou muitos problemas na crise de 97 e 98. Eu sou um gestor de fundo, um tesoureiro, né, durante a crise, mas estou ganhando dinheiro porque fiz as apostas certas.
né? Só que a volatilidade está muito alta e eu tive que encerrar a carteira porque eu tinha limite de risco. Então, tá? Não faz sentido, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que ser... Risco é perda severa, cara, tá? E se pautar um pouco em cima disso. Coisas não intuitivas, eu não sei, cara, sabe por quê? Eu acho que com o movimento de ativos, ou seja, às vezes é não intuitivo, como as coisas caminham conjuntamente é não intuitivo, sabe? Isso a gente levou muitos anos para entender que correlação não é suficiente, tem não linearidade nisso, tá? E não linearidade forte, isso foi uma das causas da crise de 2007, 2008, mas tem muita coisa que é muito intuitiva, né? Tanto é que o Safety First, que para mim é um excelente paradigma, ele é super intuitivo, né? Ó, crises acontecem, eu não consigo prever, portanto eu tenho que estar preparado para elas. Coisa tricky é o tamanho do seguro contra o qual eu vou me proteger, né? De novo, eu vou comprar seguro contra o míssil na minha casa? Não, mas vou comprar seguro contra roubarem meu carro. Então tem um apetite de risco aqui. Mas quando a gente está falando de apetite de risco, às vezes não é tão intuitivo. Simplesmente não é porque seja ciência de foguete, é porque exige governança e disciplina, tá? Para botar no papel. Quando a gente consegue escrever qual é, entre aspas, a minha declaração de apetite de risco, quais são os riscos que eu quero tomar, quais são os riscos que eu aceito e até onde eu vou, né? Isso é uma disciplina super importante para qualquer tipo de negócio. E quando vem a crise, né, às vezes a primeira coisa é você querer repactuar. Em geral, não faz isso não, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá? Repactuar as coisas no meio de crise, em geral, é ruim. Tá? Perfeito. André, bom, uma pergunta é se... Um minuto. Cine, nós temos uns 5 minutos a mais. Se podemos fazer um wrap-up em alguma forma, tá? Perfeito. Então, André, se você puder compartilhar então as suas ideias finais, né? E tem várias pessoas perguntando se você se importa em compartilhar, né, a apresentação. De jeito nenhum. Eu mando para vocês aí por e-mail e vocês distribuem, tá? Vamos lá, eu acho que assim, ó, tentar fazer aqui em 5 minutinhos. Lidando com dinheiro de terceiros, tem que ter foco e discrição. Foco porque requer muita energia, fim de semana, de noite, Ásia. Enfim, aqui teve um cara que tinha um fundo aqui em São Paulo, alguns caras, né? A gente investia lá. E aí eu encontrei o sujeito e ele estava voltando de um evento esportivo. Aí eu comentei no escritório e falei, pô, mas peraí, há uns 3, 4 meses atrás, esse cara também passou uma semana fora em outro evento. E a gente começou a ver, pô, o cara estava viajando toda hora, porra, passava a semana fora, sacamos o dinheiro. Pô, depois o fundo começou a patinar. Discrição. Para quem lida com dinheiro dos outros, cara, tem que ser discreto, tem que ter muito cuidado com o custo. Não pode ser aquele cara que ganha muito dinheiro. Aqui teve um gestor lá nos anos 2000, ele resolveu casar e fazer uma festa. Até aí tudo bem, né? Só que o cara fechou Versalhes, cara, e estampou nas principais colunas sociais da Europa. Sacamos o dinheiro desse cara também, não dá, né? Marcação a mercado, tem que saber quanto o negócio vale hoje. É isso que é a nossa riqueza, tem que marcar a mercado, tá? Eu vou carregar até o vencimento um título, mas quanto vale hoje? O quanto vale hoje é por quanto que eu vendo, por quanto que eu consigo vender. Isso vale para a empresa, isso vale para ativo financeiro. Caixa não pode correr risco. Tinha gente aqui na crise de 2008 que passava a caixa em Fannie Mae e Freddie Mac. Tomou um tombo, né? Caixa não é para ter risco, tá? Vieses cognitivos é super popular hoje, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. As pessoas atentas porque tem memória curta para crises, tá? É sempre legal ter em mente que as coisas às vezes dão errado, né? Então, se preparar para elas. Tem um negócio stop loss em mercado financeiro, que é assim, olha, perdi tanto eu saio. Isso é a sandália da humildade, porque você está querendo dizer assim, eu não sei o que está acontecendo e vou limitar minha perda.
tá? Se você sai isso aqui para o mundo corporativo de hoje, né, eu diria que isso aqui pode ser traduzido em fast fail, né? Você, deu errado, fecha logo, tá? Mas tem que ter o stop loss, tá? E tem aplicações de inteligência artificial, não vou conseguir falar sobre isso, mas isso aqui para a gente não achar que é uma panaceia. Isso aqui é um estimador, é um método de fazer previsão, tá? E isso aqui a gente sabe como lidar e é melhor do que o resto, desde que você tenha muitos dados, tá? Acho que era isso, Sidney. E aqui são esses livros aí que eu comentei, acho que não precisa passar por eles não, tá? Perfeito, eles vão estar nas notas, né? E quem tiver interesse vai poder se aprofundar. André, mais uma vez, muito obrigado, né? Acho que se posso começar com takeaways, né? Algumas lições que a gente extrai, né, da apresentação. Primeiro, a gente tem uma série de ferramentas extremamente sofisticadas, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa ser humilde, entender as limitações dessas ferramentas para entender risco, né? Eu acho que você colocou de uma forma muito clara, né, que risco também cria oportunidade, né? E sem risco a gente não ganha dinheiro, né? Você não gera retorno, né? A gente está passando por um momento no Brasil, né, de dificuldade, mas isso também cria, acho que, não só oportunidades para retorno, mas também uma forma diferente de a gente pensar, né, sobre como é que o risco acaba afetando a nossa sociedade e afetando nossos negócios, né? Eu acho que talvez um tema para a nossa discussão, mas para a gente pensar, né, e fica para os participantes, né, desse webinar, né? Você encerra suas considerações falando de inteligência artificial, né? A gente sempre tem que pensar, né, de que forma a tecnologia causa mudança estrutural e disruptiva, né? E que vai, de uma forma ou de outra, levar a gente a repensar também uma série de paradigmas. Eu acho que a gente ainda não tem as ferramentas suficientes para entender, né, como é que muitas dessas mudanças tecnológicas que a gente está vivendo, não só da magnitude, mas também da velocidade, né, com que elas estão acontecendo. E eu acho que um ponto para a gente levar como reflexão será que não é muito mais arriscado a gente tentar usar velhas ferramentas para tentar entender novos desafios, né? E se a gente não está se expondo a riscos ainda maiores, né, por estar lidando com situações inesperadas. Sidney, eu não vou me aguentar, eu vou fazer um comentário, desculpa, tá? O Prediction Machines é um livro escrito, tá, por economistas que trabalham com startups em Toronto há muitos anos, tá? Cara, ele vai no âmago dessa sua última questão. O cara tem um framework para entender como é que mudanças tecnológicas, quais são os impactos dessas mudanças tecnológicas. Poxa, quem puder, dá uma lida nesse livro, tá? Muito bom. Perfeito. André, mais uma vez, muito obrigado, né? Excelente. Vou passar a palavra, então, de volta ao Harry para fazer a conclusão da nossa sessão. André, muito obrigado mesmo, aprendi muito. Eu estou vendo que quando viajar tem que ter cautela para não estar perto de quem está avaliando riscos. Número de viagens é feito. Então, agora eu estou sabendo como vocês avaliam nossos riscos. Pronto. Brincando. Gostei muito, uma definição muito boa. Eu acho que a lição que aprendi é a seguinte: você tem que avaliar muito bem seu apetite de risco antes de fazer o seu investimento. O primeiro passo, acima de tudo. Então, se você está investindo no startup, define muito bem seu apetite de risco, quanto está disposto a perder, né? E quanto você considera um nível de risco aceitável para o retorno que você almeja. Então, isso eu acho que cada um de nós tem que avaliar bem. E a Caixa não pode correr risco, concordo plenamente. Sua Caixa tem que ficar, né? Tanto faz para a pessoa jurídica, também para a pessoa física, tá certo? É importante, a Caixa não pode correr risco. Então, aprendi muita coisa e eu acho que é super interessante o que você falou. Gostaria até que, uma vez tiver tempo, falar mais da inteligência artificial e a predição de risco, mas vou tentar ler o livro primeiro que você falou, né?
Então, mais uma vez, André, muito obrigado e conta com a Columbia Alumni Association para qualquer coisa, tá? Eu acho que todo mundo aprenderam muito. Diana, você gostaria de algumas palavras? Eu adoraria concluir. Então, o que eu aprendi, já que todo mundo está dizendo que aprendeu, concordo com o Sidney que temos que vestir as sandálias da humildade, que o importante é ser humilde. E a gente começou este evento, o André falou que todo mundo que fez Columbia VIP realmente não é assim, não? Como diz Louis Pasteur, 90% é perspiration e 10%, desculpa, 90% é preparation e 10% perspiration. A gente tem que se preparar. E a gente vê que o André é uma pessoa altamente técnica, isso envolve trabalho, análise de dados, measuring our risk e gerenciar nosso risco. Isso traz sucesso. O sucesso não vem só por um título, vem por trabalho. E temos que ser realmente humildes e trabalhar e analisar direito. Agradeço muito, André, foi uma ótima oportunidade para a gente. Esperamos ver você aqui conosco daqui a um tempo para analisar o que nós fizemos. Diana, Harry, Sidney, muito obrigado pelas palavras. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aí, que participou. Obrigado pela paciência. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? E, bom, sucesso, saúde, felicidade aí para todo mundo. Tá? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, André. Obrigada, boa noite. Boa noite. Um abraço. Obrigado, Sidney, também. Tá. Tchau, tchau, pessoal.